Jó, capítulo de número 27, o verso é o de número... Na verdade é o 2, né? Mas o 1 dá para completar. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. O texto diz assim, verso 1: Jó continuou em sua fala dizendo... Olha o verso 2: Tão certo como vive Deus ou vive o Senhor, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Até aqui, somente a parte B desse texto. Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa. Que honra, meu Pai, poder estar na Tua presença. Que honra saber que o Senhor está conosco. Que honra, Pai, direitos que o Senhor nos deu, que o Senhor privou os anjos. Que honra, Pai, poder saber que o Senhor está conosco, nos ama, pela misericórdia e graça, nos aceitou de volta no ambiente de onde nós nunca deveríamos ter saído. O Senhor quem restaura nossa casa, nossa família. O Senhor quem guarda a vida dos nossos filhos. Que privilégio, Pai, estar sentados à mesa diante de Ti. Pai, a Tua palavra, ela é tão rica, tão poderosa, tão temível, tão amarga, Senhor, em alguns momentos, mas é um doce tratamento a todos nós, Senhor, que desejamos viver uma vida reta com o Senhor. Nos ensina, Senhor, acerca dos escritos sagrados, porque a Tua palavra, ela é Espírito, revela-nos, o Espírito está por detrás da letra, para que haja, Senhor, mais uma vez a compreensão clara do que o céu tem a dizer sobre a terra, em nome de Jesus, amém. Jó, ele faz uma declaração aqui, um tanto controversa, que talvez pega você, pega a mim e mexe com a gente dentro, não é? Olha o que ele diz: tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito. Jó está falando uma coisa assim, está falando: o Senhor é maravilhoso, mas me privou de tudo. O Senhor é lindo, poderoso, é cheiroso, é cheio de glória e majestade, mas o Senhor me tirou o direito. E ele segue dizendo: Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Meu Deus do céu. Em outras palavras, o Jó está dizendo assim: o que me feriu me tirou o direito, mas porque me tirou o direito, ele me deu um propósito. É o que Jó está dizendo aqui. Agora nós vamos trabalhar algo que eu quero que você se encaixe, se infiltre dentro dessa mensagem nessa noite, para que você absorva como uma terra fértil. Amém, querido? Nós estamos falando hoje de uma geração que acha que tem direitos, uma geração que luta pelos seus direitos naturais, e está tudo certo, enquanto ele acha que ele pode, está tudo ok. Mas uma geração que busca por direitos espirituais, e direitos esses que a gente deveria renunciar, porque se não fosse a graça e a misericórdia, tudo que a gente teria de direito era inferno, era morte e inferno. Mas nós vivemos diante de uma geração que ela busca direitos, só que ela não entende que por detrás dos seus direitos ela tem deveres. Antes de cada profecia tem requisitos. Antes de cada palavra de Deus para a tua vida, tem uma série de requisitos que você precisa cumprir. Se tão somente guardares os meus mandamentos, viveres os princípios e os valores, o Senhor te abençoará, com certeza. Mas existem requisitos que a gente não quer cumprir. A gente tem a tendência de pegar textos isolados para pautar a nossa busca e a nossa luta pelos nossos direitos. Uma geração tão terrível, que fez de toda a informação base, pauta, para satisfazer as suas próprias paixões. Mas ainda assim uma geração que gera, mas não acredita naquilo que está gerando. Uma geração que não acredita naquilo que o seu próprio ventre espiritual é capaz de gerar. Ela busca direitos, mas ela não crê de fato naquilo que Deus está construindo. Presta atenção, não acredita
que é uma resposta de uma oração de alguém. Uma geração que não vê a virtude do seu nascimento como que uma resposta de Deus ao clamor de uma terra assolada ou desolada. Acredite você ou não, eu não sei, mas você é a resposta da oração de alguém. Você é a resposta da oração de alguém que precisa daquilo que Deus confiou na tua vida e somente na tua vida. Mas nós vivemos numa geração que não crê, não acredita. E porque não acredita, não gera. Porque não acredita, não se torna. Porque não acredita, não se parece. Uma geração que não acredita nem que Deus tem algo com você, e muito menos que o mundo precisa do que Deus colocou em você. É um povo que sabe que Deus pode fazer, mas não acredita que é com você. É um povo que sabe que Deus pode operar tantas coisas e grandiosas coisas e virtudes, mas não acredita que você pode ser aquele que Deus escolheu. Presta atenção, eu não sei de onde você veio, que família você nasceu. Eu não sei a terra de onde você veio. Porque Deus tem uma mania de juntar gente de todos os cantos do país ou do mundo, não é verdade? Eu não sei se você já se perguntou, porque alguém que veio lá do interior da Bahia encontrou com alguém lá do centro do Paraná e se encontra e de repente vem morar em Sertãozinho. É de Minas com Mato Grosso, é de todos os cantos, vem do Guarujá e vem para Sertãozinho se encontrar. E a gente tende a não acreditar que pode ser com a gente, não é? Deus tem um plano maravilhoso para a terra, sim ou não? Quem crê nisso, levante a mão. O problema é que a gente não crê que nós somos esse instrumento que talvez Deus vai usar para transformar o lugar, a igreja, o bairro, a rua, a casa, o bairro, a cidade, o estado, a nação. E a gente não crê, e muito menos que o mundo precisa do que tem aí dentro de você. A gente se coloca como uma pessoa, o menorzinho, né, como Gideão, aquele pequenino da casa que ninguém acredita, que ninguém dá valor. Como eu, como pode ser eu? Como pode ser você? Deixa eu te falar, Deus colocou alguma coisa aí dentro que a terra precisa. E se você não manifestar o que tem dentro de você, você vai largar um vazio na terra que você vive, na tua casa, no lugar onde você está, na tua própria igreja. 1 Samuel vai contar a história de um menino que é fruto de uma oração. Eu não sei se você lembra, Ana e Penina. O marido subia no monte para orar, para sacrificar. E toda vez que ele subia tinha uma guerra dentro de casa, né? Era uma guerra. Penina tinha filho e Ana não tinha. Ana chorava porque não tinha, Penina irritava ela porque ela tinha. Era igual dois irmãozinhos dentro de casa. Eu não sei se você tem filho, se você tem 2 ou 3. Mas é uma guerra dentro de casa. Você sai para sacrificar, sai para trabalhar. Tem 2, 3, 4, não sei quantos você tem. Tem uma guerra dentro da sua casa te esperando. Mas Ana e Penina era desse jeito. Penina ficava irritando, o texto diz. E Ana orava amargamente, chorando, porque ela queria gerar um menino. E a Bíblia diz que durante anos e anos após anos, a mesma situação. Mas Eucana, ele fazia um sacrifício muito maior por Ana, para satisfazer o vazio que tinha dentro dela, a ponto dele falar para ela: será que eu não sou suficiente para você, mais do que 10 crianças que você tem gerado? Não é verdade? Às vezes pequenos vazios dentro do nosso peito geram em nós uma morte, porque a gente não observa aquilo que o Senhor já nos deu. Presta atenção nisso. Deixa eu te entregar algo, meu Deus do céu, eu sinto no meu espírito. Tem muita gente fitando os olhos naquilo que não conquistou, deixando de valorizar aquilo que Deus já deu para você. Tem muita gente que não consegue se alegrar com aquilo que Deus já fez e está entristecendo, depressivo, amargurado com aquilo que não aconteceu. Meu Deus do céu. Preste atenção. Ana chorava por um
menino. E durante anos ela chorava por um menino. Até que Eli, o sacerdote, olha para ela, entende que ela está embriagada, chama ela, fala: para de beber, para de tomar cachaça, mulher. Ela diz para ele: mas eu não bebo, eu estou orando amargamente por um menino. Só que aí muda o discurso de Ana, porque agora ela não ora por um menino, agora Ana faz uma oração, ela diz assim: se o Senhor me der um menino, eu vou entregar esse menino assim que desmamar lá dentro do templo aos cuidados do sacerdote. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas a oração mudou. Enquanto Ana orava por um menino, Deus não deu. A hora que Ana ofereceu um sacerdote, Deus proveu o sacerdote para ela. Porque a terra carecia de um sacerdote, porque Eli já era caído. Então o desejo do coração de Deus era levantar um sacerdote, porque os filhos de Eli não estavam aptos. Eli já não estava apto. Enquanto Ana orava para ter um menino, Deus não deu. A hora que Ana alinhou a oração dela com o desejo do céu, o menino brotou no ventre dela, ela começou a gerar o propósito. Preste atenção, meu irmão, eu não sei se você consegue compreender que o Senhor dê clareza ao teu espírito, mas talvez, e só talvez, a tua oração não tenha surtido efeito, porque você tem desejado coisas que o Senhor não deseja para você. Você está querendo caminhos que o Senhor não tem para a tua vida. Você está se apaixonando por coisas que não alegram o coração de Deus. A hora que você encontrar uma direção certa daquilo que vem do Senhor, pode ter certeza que no teu ventre vai começar a ser gerado. O dia que você alinhar aquilo que Deus deseja, o dia que você estiver disposto a gerar o que Deus quer e não o que te satisfaz. Agora não gera porque não acredita. Não gera porque não acredita que aquilo que vai nascer pode mudar o mundo. Às vezes a gente não gera o propósito porque não entende a importância e o poder que há naquilo que nós estamos gerando. Às vezes a gente não gera novas canções porque a gente não acredita mais no poder daquilo que o Senhor vai confiar na tua vida e no alcance que aquilo vai ter. A gente não gera na nossa vida os propósitos, os projetos. A gente não consegue gerar uma célula, por exemplo, de dentro de nós, como se nós fosse aquele ventre profético para gerar um ambiente de multiplicação. Pastor, por quê? Porque eu quero ter uma igrejinha? Não, porque talvez através de você, do teu ventre profético, pode gerar almas, pode gerar salvação, pode nascer Cristo na vida de alguém, pode gerar transformação de almas, transformação de casamento, salvação do indivíduo. E porque a gente não entende que existe um poder dado dentro de nós, a gente não gera aquilo que pode mudar o mundo ao nosso redor. Samuel mudou o mundo, sim ou não? Sim ou não, gente? A gente está falando dele hoje. Então esse homem causou um impacto no mundo. Agora, quem foi Ana? Fala para mim. Quem foi Ana? A mulher que chorou, que gerou. Isaías mudou o mundo, sim ou não? Isaías profetizou a morte de Cristo. Isaías falou sobre o caminho do Calvário. Isaías falou sobre ser assunto aos céus. Isaías falou sobre o nascimento do menino. Isaías visitou o trono de Deus. Ele mudou o mundo, sim ou não? Mas quem foi Amós? O pai dele? Quem foi Safate, pai de Eliseu? Quem foi Jessé, pai de Davi? Presta atenção nisso. Você só será lembrado por aquilo que você gera, não pelo talento que você tem. Canta bem, prega bem, faz bem, desenha bem, é um bom engenheiro, é um bom professor, é um bom médico, mas não gera nada. Quem foi? Aquilo que você está gerando no teu ventre profético tem capacidade de mudar o mundo. E você vai ser lembrado por aquilo que você está gerando.
E se você não gerar na vida nada, e a tua vida for pautada nas suas conquistas pessoais, você não será lembrado na terra e muito menos no céu. Agora, eu falei de algumas pessoas que porque elas geraram, elas foram lembradas. Isaías, filho de Amós. Quem foi Amós? Alguém que gerou, sim ou não? Talvez o maior evangelista do nosso tempo, você pode falar que foi Billy Graham, talvez. Um homem que impactou o mundo com a sua pregação, a ponto de alguns dizerem, enquanto ele pregava, a cadeira mexia. John Wesley. Homens que mudaram o mundo que nós vivemos. Ganharam milhares e milhões de almas. Mas quem gerou eles? Está entendendo ou não? Talvez foi aquele homem que ninguém dava nada. Talvez foi aquele que não sabia pregar. Talvez foi aquele irmão da igrejinha que eles vieram, que não sabia fazer nada. Talvez Billy Graham estava passando na rua, curtindo a vida, jovenzinho ainda. E aquele irmãozinho lá na frente da igreja, no staff, com a sua gravatinha nos tempos antigos, não é? Aquele terninho cinza, com a ombreira, com a cotoveleira, todo alinhadinho. Diz para ele: jovem, Jesus te ama e tem um propósito maravilhoso na tua vida. E talvez esse homem não ganhou mais ninguém, nem mais uma alma na vida dele, mas gerou um propósito que mudou o mundo que nós cremos hoje. Mas a gente não gera porque a gente não acredita naquilo que Deus deu para a gente. A gente gera porque a gente não acredita que a gente pode fazer algo por esse mundo. A gente gera demanda demais, a gente gera problema demais, mas não gera propósito. Ah, meu Deus do céu, presta atenção nisso. Quem gera demanda demais não está pronto para gerar propósito. Quem gera propósito não tem tempo para gerar demanda. Quem gera propósito não tem tempo para gerar demanda. Você já viu mãe de recém-nascido na calçada falando mal da vizinha? Não, né? Não dá tempo. Tem que trocar a fralda, tem que dar mamar. Enquanto a criança dorme, ela escolhe se ela dorme um pouquinho ou se ela vai limpar a casa. Não é desse jeito? Mas quem não está gerando nada, encontra tempo para ficar falando mal da vida dos outros, ficar dando trabalho para anjo, pelo amor de Deus. Querido, presta atenção, tem algo que pode nascer de você que vai tornar você conhecido. O problema é que você não acredita. Você não acredita naquilo que Deus pode fazer. É por isso que você está tempo demais sentado. Porque não tem ninguém aqui que não tem um propósito na existência. Não tem ninguém aqui que não tenha algo a oferecer para o reino de forma poderosa. E eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Uma mãe pode gerar filho sozinho? Então você não pode gerar propósito sozinho. Agora o problema é, com quem você está aliançando, está tornando você fértil do propósito? Ou vai estar privando o teu ventre espiritual de gerar algo no reino? O problema é que a gente muitas vezes está relacionando com gente que é estéril e nos torna estéril e não permite que a gente gere propósito. Quando na verdade uma mãe, para gerar, ela precisa de alguém do lado. E a gente precisa de alguém, porque ninguém gera propósito sozinho. O problema é que a gente está querendo gerar propósito, perde gente estéril no reino, perde gente que não gera nada, perde gente que é infértil, perde gente que não consegue construir nada na vida. Agora a minha pergunta para você: você tem coragem de parir um filho num lixão? Quem tem coragem de responder? Não. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Mas a gente está clamando do céu que gere alguma coisa dentro de nós, numa casa toda bagunçada, desorganizada, uma bagunça, um lixão dentro do nosso interior. Presta atenção nisso. Quem já viu o presépio aí para a rua? Já, né? É uma presepada, tá? Vocês estavam esperando que eu falasse isso.
É uma presepada geral. É um bebezinho na manjedoura, com um burrinho do lado, uma vaca do outro, um cavalo do outro, um urubu sentado no chão, 10 galinhas de Angola, igual na casa do pastor Douglas, tem umas 50 galinhas de Angola lá. Deus não gera nada em ambiente organizado. Aquela manjedoura estava preparada para receber o menino. Não é sobre a simplicidade do teu interior, é sobre a organização que você faz dele. A gente quer que Deus gere propósito dentro de nós. A gente não organiza a nossa própria casa, o nosso próprio interior. A gente vive uma bagunça dentro de nós, do nosso espírito. A gente não sabe qual Deus que a gente serve. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe que mesa senta, com quem a gente se relaciona. A gente se relaciona com gente estéril. A gente se relaciona com gente maldizente, maledicente, gente com problema emocional, gente que uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, e a gente está querendo que Deus gere em nós alguma coisa. Deus não gera propósito no meio da bagunça, e muito menos no lixão. Aquela presepada que eles fazem por aí, chamando do nascimento de Cristo, é uma nhaca que fizeram para mostrar para a gente que Deus pode gerar alguma coisa no meio da bagunça, no meio de lixo, no meio de fezes de animais. E a gente acha que Deus vai fazer isso com a gente. A estibaria estava pronta, querido. A estibaria estava pronta para receber o menino. Abre comigo lá em 1 João. Primeiro João, capítulo de número 4, o verso também do mesmo número. O texto diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que o que está no... Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. O que está dentro de você é muito maior do que está fora de você. Se você não crê nisso, não tem o que Deus fazer com a sua vida. Se você não crê que existe um potencial dentro de você, se você não crê que Deus te escolheu no meio da multidão, que Deus te escolheu por detrás das malhadas, que Deus te escolheu, seja lá qual família for, seja for a mais simples dessa cidade, se você não entendeu que Deus te escolheu lá na lamaçal do pecado, Deus te escolheu, te resgatou daquele lugar para construir coisas em você e através de você, o evangelho não faz sentido. Se você não entender que o que tem aqui dentro de você é muito mais poderoso do que está de fora de você, não faz sentido o evangelho que nós pregamos. Se você não entender que aquilo que Deus colocou dentro de você tem a capacidade e o potencial de transformar toda a tua casa, a tua família, não faz sentido o evangelho que nós pregamos. Está compreendendo? Se você não entender que dentro desse caos que é o teu interior, se não houver uma transformação aqui dentro, nada fora de você vai mudar. E tudo que você tem em volta de você vai ser ferido. Porque se não organizar aqui dentro, você fere tudo aqui fora. Se você não organizar a tua vida para receber o potencial que Deus tem para a tua vida, tudo aqui fora vai ser ferido. Porque o caos que está aqui fora materializa o caos que está aqui dentro materializa o caos aqui fora. Aquilo que você organiza aqui dentro organiza tudo aquilo que está fora. Se você não aprender a se amar, você não tem a capacidade de amar. Se você não aprender a ser feliz, como Paulo diz, eu aprendi. E quem aprende é quem já viveu. Quem aprende é quem já passou, sim ou não?
Eu aprendi a estar enfermo, mas eu aprendi também quando eu estava curado. Eu aprendi a ser alegre quando me faltava o pão na mesa, mas eu aprendi que a mesma alegria estava quando a mesa estava farta. Eu aprendi quando todas as contas estavam pagas, mas também eu aprendi a estar alegre quando me faltava o recurso para cumprir com as minhas responsabilidades no final do mês. Se o caos aqui dentro da nossa vida não estiver organizado, sarado e compreendido, a gente não consegue gerar nada a partir de quem nós somos. Muito pelo contrário, você vai gerar o caos que você é, o caos que você vive. E todas as circunstâncias da sua vida vão ser transformadas a partir de quem você é. Quando João diz, porque aquele que está em vós, ele está falando de Cristo Jesus, é muito maior do que aquilo que está no mundo. Ele está dizendo, aquele que habita em ti, ele é muito mais poderoso do que qualquer batalha que você pode travar na tua vida. E talvez a batalha que você está travando está sucumbindo à tua fé, porque você não entendeu o poder, o potencial que está aqui dentro de você. Talvez a enfermidade que você está passando, o caos, a luta no casamento, tem maltratado você, porque você não entendeu o que está dentro de você. Então talvez o que nós precisamos nesses dias é tirar essa presepada que nós criamos na nossa mente, no nosso coração, e organizar o lugar para Jesus nascer, organizar o ambiente para o propósito ser gerado, partir de nós sermos aquele que gera algo que vai transformar o mundo. Agora o que Deus colocou aí dentro de você é muito maior do que você, e aí você tem dificuldade de entender. Por quê? Porque isso te desafia, isso tira você da inércia. Porque quando Deus queima algo dentro do teu coração, Ele tira você do estado que você está, coloca no estado que gera desafio, mexe com você por dentro, mexe com a tua estrutura, mexe com o teu emocional, mexe com a tua vida espiritual. Você vai subir de nível, mas será que você está pronto? Você vai subir de nível, os desafios serão outros. É como uma mãe que gera. Está aqui uma gestante, nós temos algumas gestantes. Você começou a gerar o propósito, se tornou um desafio. Não dá para descansar direito, dá, Camila? Faz tempo já, né? O bebê chuta, dói, a coluna dói, a gente não anda direito, né? Como é que anda? Oh, meu Deus do céu. Segurando a barriga, segurando o propósito, assim, ó. Se a gente não se cuidar, a gente faz do mesmo jeito. Agora quem gera, entra num novo nível. Quem gera tem que estar pronto para ser desafiado, para ser chutado por dentro. É aquilo que consome você, é aquilo que arranca a sua energia, os seus nutrientes. É como uma mãe que está gerando, começa a sugar você. Em alguns momentos você vai se sentir fraco, em alguns momentos você vai se sentir rasgando você por dentro. E talvez é por isso que você não gera, porque não está pronto para o desafio, não está pronto para sair da inércia, não está pronto para a unção motora, a unção que te move, não está pronto para o propósito que te empurra do sofá. E porque a gente não acredita, a gente não gera. E a gente passa uma vida inteira orando pela família, pela casa, pelo marido, pela mulher, pela vida dos filhos, orando por todo mundo. Coloca pedido na intercessão, coloca pedido na porta da igreja, sai colando nos postes, troca pela mãe do búzio e coloca o seu pedido de oração. Por quê? Porque a gente não quer gerar o propósito. A gente está esperando que Deus gere na bagunça, na presepada que está aqui dentro do nosso interior. Agora, a pergunta que eu faço para você é: se Deus acreditou em você, entregou o filho, quem passa a acreditar no propósito precisa entregar algo. Se Deus acreditou em você, entregou um filho,
Quem acredita no que gera, entrega tudo. Está pronto para fazer isso? Não? Ou quer continuar na inércia, esperando que do céu aconteça algo para bagunçar, arrumar a tua bagunça interior? Vamos colocar de pé, vamos dar uma orada. Eu espero que Deus vai mover dentro do seu interior hoje. Porque eu não trouxe essa palavra para você sair daqui confortável, não. Eu trouxe essa palavra para bagunçar a tua cabeça. Santo Deus. Isso. Vai fechando os teus olhos. Será que você não está gerando nada? Eu não estou falando de criança. Também pode ser, tá? No teu ventre natural. Será que você está pedindo um menino e Deus está querendo gerar um sacerdote? Você está preso na necessidade de ter um menino? Será que você está pedindo algo, chorando por algo, e Deus está esperando você entregar isso antes dele te conceder? Porque senão vai ser mais um Isaac que Deus vai pedir. Será que o que você está pedindo está alinhado ao coração de Deus, à necessidade do reino? Será? O que você está pedindo? Cura? Para quê? A minha pergunta é: para quê? Só para ter mais tempo de vida para assistir televisão? Ou será que você pode nessa noite falar para o Senhor: Senhor, se o Senhor me curar nessa noite, eu prometo, eu coloco minha vida diante do Senhor e faço um voto contigo, que da minha boca eu vou evangelizar essa terra toda, se o Senhor me permitir. Será que a tua oração, ao invés de você falar: Senhor, restaura o meu casamento, será que a tua oração não tem que ser: Senhor, se o Senhor restaurar e restituir o meu casamento será referência para todos os casamentos que estão se acabando? Será que a tua oração, você está pedindo um menino, e o Senhor está desejando colocar um profeta no teu ventre, que vai ser dedicado ao Senhor todos os dias da vida dele? Será que na tua oração você está pedindo uma porta de emprego, e Deus está olhando para você, e o coração de Deus está alinhado em tornar-se você no maior investidor do reino? E se você fizer uma oração: Senhor, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor prosperar a minha vida, eu vou honrar o Senhor com tudo aquilo que o Senhor me deu. Será que o Senhor, se o Senhor restituir as suas emoções, você vai voltar para casa só como quem está curado nas emoções? Ou será que você pode fazer uma oração: se o Senhor me tirar dessa depressão, eu vou ser o maior adorador dessa casa, eu vou ser o que mais se alegra, o que mais pula, o que mais canta, o que mais aplaude, o glória a Deus mais alto desse lugar, o aleluia mais alto desse lugar. Ah, meu Deus do céu, nos ajuda a arrancar essa presepada do nosso interior, Senhor, e preparar o ambiente para gerar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, toda indisposição do propósito faz parte de alguém que quer gerar algo que vai transformar o mundo. Toda dor da gestação faz parte da vida de alguém que quer gerar algo para transformar o mundo. Deus confiou em você, acreditou em você, e por isso Ele entregou o Filho. Se você acredita naquilo que você pode gerar, então o meu convite para você: entrega tudo nessa noite. Enquanto os irmãos adoram, entrega tudo nessa noite, entrega tudo nessa noite. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Meu Deus, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, entrega para Ele, querido. com medo de não viver. Entrega o teu casamento nas mãos mas dele tua nessa glória noite. me atraiu. Tua
fala: Senhor, a minha família é tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Fala pro Senhor: esse chamado é teu. Saiu dela um dia me atraiu. Essa unção é pra ti, Jesus. Queimou até que descobriu. Senhor, esse dom, esse talento é pra ti, Jesus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a meu Deus do céu, nós não temos gerados porque nós não acreditamos naquilo que nós podemos gerar, no poder que há dentro de nós. Nós não acreditamos que aquilo que está aqui dentro é muito maior do que aquilo que está aqui fora. E porque nós não acreditamos, nós não temos gerado. Santo Deus, Santo Deus, em qualquer outro isso, põe pra fora, põe pra fora. Mas tua glória me atraiu. Santo tua Deus, presença me atraiu. Tentei me nós entregamos tudo a ti, Jesus. Com medo de nós oferecemos tudo a ti, Jesus. Mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É desse jeito, é desse jeito. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória vale mais que meu mil. Deus, essa é que voz está dentro de você. Fogo e não se consumiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia. É que a sarça pegou fogo e não se vai consumiu. recebendo aí no teu espírito, deixa ele mover dentro de você, ó. Um dia me atraiu. Fecha seus olhos. Meu coração queimou não perca até esse momento, não. Que um dia conta a glória vale. Deixa ele gerar dentro de você. É Sinta, sinta. Fogo e não se consumiu. Sinta as coisas se organizarem dentro de você. Um dia me atraiu. Meu coração sinta o movimento do Espírito dentro de você. E um dia conta a glória, um dia conta a glória vale. Sinta Deus movendo dentro de você. Sinta Deus movendo no teu interior. Meu Deus, meu Deus, pela tua presença, Santo Deus. Isso, deixa mover dentro de você. Você que nesses dias sente que precisa de um movimento sobrenatural, porque você não está tendo força de organizar o teu interior. Você sente que a tua casa interior está vivendo um caos emocional, um caos espiritual. Bem rapidamente, você que está tentando virar essa página da sua vida, mas aqui dentro de você, você vive uma luta, você vive uma batalha, e você tem lutado, você tem clamado ao Senhor para viver um novo tempo. Bem rapidamente, querido, eu vou te dar um minutinho. Se você precisa dessa oração, nós queremos ajudar você em oração. Nós queremos orar para fortalecer você. Esse caos que você habita interiormente está ferindo aquilo que tem em volta de você. É para você essa mensagem. Eu quero te convidar bem rapidamente. Eu quero fazer uma oração simples com você. Corre aqui diante do altar. Santo Deus, sem a tua presença, atraídos pela tua presença, não me vejo sem vai doer. Tua presença. É como uma dor de parto, é como uma dor de uma gestante. Pela tua presença, é algo espiritual que o Senhor vai gerar em você. Mas Ele vai trazer à tona o caos. Atraídos pela tua presença, Rababamaia seredecamaiso. Vejo sem a tua na Roma maia xerondemamaia coisa. Deus vai te levar a viver a plenitude. Santo Deus, que o
Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê as estratégias, que o Senhor te dê a sensibilidade, que o Senhor renove a tua fé. Mova, Espírito Santo, no interior, no mais profundo dessa alma. É que a sarça pegou Mova, fogo Espírito e não se Santo, consumiu, no mais e a profundo voz do que saiu interior. dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. E a voz Deus vai que gerar saiu através de dela um você. dia me atraiu, Deus vai gerar algo e o que vai meu mudar o coração mundo. queimou até que descobriu Deus vai gerar algo que vai um mudar o dia mundo. contra a glória, Acredite! Você vai sentir dores de parto, dores de uma gestação. É Deus movendo no teu interior. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Sinta, sinta, sinta. Essa chama não se apaga e não Espírito se apagará. Santo, essa chama vai lá, não se Senhor. apaga e não se apagará. Vai no mais Essa íntimo. chama não se apaga e não vai se no mais apagará. profundo, Senhor. Essa chama Nas não áreas se mais apaga, escondidas da vida. Essa chama não se apaga e não se apagará. Toca na alma. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Aromaia Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Deus está ajustando algumas rotas. Deus está gerando alguns propósitos. Essa chama Meu não se apaga, Deus, não. tem coisa poderosa nascendo aqui nessa noite. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama Meu Deus, tem gente gerando coisas que vai abalar o mundo que vive. Você vai ser lembrado daquilo que você gera. Essa chama não se apaga, não se apaga. Mas Deus vai mover você, vai tirar você do lugar que você está, vai impulsionar você. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Isso. Vai sendo curado no teu interior. Meu Deus do céu. Aquele que tirou o teu direito te feriu também. É Deus para gerar em você o propósito que Ele tem através de você. Tem coisa poderosa nascendo aí nessa noite. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela É Deus organizando de dentro para fora. É Deus organizando de dentro para fora. A oração de Jó é: o meu Deus que me feriu, que me arrancou todo o direito. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Para produzir, Ele tira o direito. Para gerar, Ele tira o teu direito. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É Ele quem te fere. Dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu para gerar que um dia conta agora, um dia conta agora vale mais que sinta no teu espírito, no teu ventre espiritual. Tem gente aqui que achou que tinha acabado, mas não acabou não. É só mais uma etapa. Tem gente que achou que o propósito tinha morrido antes de sair do ventre. Não morreu não. Não morreu não. É só mais uma etapa da gestação. Não é porque parou de chutar que morreu. Não é porque parou de mexer que morreu não. Só está sendo gestado, tá crescendo ainda. Meu Deus, santo, santo. Santo Deus. Aramamaia sore de camaia cheia. Aromamaia sore de camaia cheia. Aquele que está em vós é muito maior do que aquele que está no mundo.
Aquele que está em vós é capaz de tirar você desse caos que você vive. Aquele que está em vós é capaz de arrancar esse medo de avançar de você. Aquele que está em vós é capaz de arrancar esse medo do dia de amanhã de você. Aquele que está em vós, Ele pode tirar você, meu Deus do céu. Aquele que está em vós é tão poderoso, é tão poderoso. Ele vai mudar o rumo da tua existência. Ele é o prumo, Ele é o rumo, Ele é a direção, Ele é o alicerce, Ele é o caminho, é a estrada, é o norte que você precisa. Ele é a estrela que te conduz nos dias mais escuros da sua vida. João diz: aquele que está em vós é muito maior do que aquele que está no mundo. Nada no mundo pode abalar a tua fé, porque aquele que está em ti é muito maior. Nada no mundo pode frustrar os planos do Senhor na tua vida, porque aquele que está dentro de vós é muito maior. Nada no mundo pode arrancar você da presença, porque aquele que está em vós é muito maior. Nada no mundo pode abalar você quando você entender e crer e acreditar naquilo que tem dentro de você. Meu Deus do céu. Vamos cantar essa canção junto pra gente finalizar essa reunião. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Abra suas mãos assim. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias, nosso bom, lindo, amável, cheiroso, o lindão da Galileia, esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Quem recebeu nessa noite, dê um forte aplauso ao Senhor, dê um glória a Deus, um aleluia. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser, vai gerar o propósito que tem dentro do teu ventre espiritual.